Olá, tudo bem? Vocês estão no canal Exposição Bíblica. Aqui é Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001. E aqui no Exposição Bíblica nós estamos treinando pregadores desde 2012, né? Bom, nossa plataforma de treinamento é academiadoexpositor.com.br. Passa lá, você vai ver muitas coisas boas, você vai ter contato com muitos docentes maravilhosos. Nós temos treinamentos presenciais, conferências, palestras, e por falar em conferência, 24 e 25 de novembro temos uma conferência, a Exposição Bíblica, que será semipresencial. Algumas palestras serão presencial e outras online, com Dani Doriani, Thomas Neros, Ludgero Bonilha, Emílio Garofalo, eu estarei também, e outros pregadores, outros palestrantes, como de praxe nas nossas conferências, né? Bom, eu queria falar hoje sobre a influência do Edmund Clowney na vida de pregação do Timothy Keller. Eu já tenho dado vários insights sobre a pregação do Keller, e eu quero trazer agora algumas coisas do Edmund Clowney. Eu estou usando a obra do Colin Hansen, que é uma obra de homenagem ao Timothy Keller, a Formação Espiritual e Intelectual, uma obra nova lançada em 2023 pela editora Thomas Nelson. Ok? Bom, quando a gente fala de Edmund Clowney, né, nós temos aqui uma obra, referência do Edmund Clowney, Preaching in Biblical Theology, Pregação em Teologia Bíblica, é uma obra referência, e o próprio Edmund Clowney é um autor de peso, de referência na restauração da teologia bíblica. Eu creio que o Edmund Clowney, como alguém que seguiu os passos do Gerhard Voss, mas eu creio que o Edmund Clowney está para a teologia bíblica, assim como o Jay Adams está para o aconselhamento bíblico noutético, né? Então, é uma boa referência. Tem outras duas obras do Edmund Clowney que estão aqui, que eu separei para vocês. Pregando Cristo em Toda Escritura, publicado ano passado, mas eu fiz uma série sobre essa obra na igreja. E agora, esse ano, lançaram Encontrando Cristo no Antigo Testamento. Com certeza, o Edmund Clowney, na área da pregação de Cristo no Antigo Testamento, é uma grande referência, né? Aqui eu tenho os meus livros somente na área de pesquisa de pregação. Eu trouxe para minha casa. Os meus demais livros eu deixo, vamos dizer, na igreja, no meu gabinete, né? Então, para facilitar a minha vida, eu trouxe somente alguns que são os da minha área de pesquisa. Vamos lá então. Edmund Clowney como influência da pregação de Timothy Keller. Bom, primeira coisa que eu queria abordar, há uma influência pessoal do Clowney na vida do Keller, desde Buckner até os anos da Redeemer, em Nova York, né? Bom, ou seja, a trajetória pastoral e acadêmica do Timothy Keller é influenciada por o Edmund Clowney. No fim da carreira do Clowney, por exemplo, eles ensinaram a disciplina de pregação juntos, ok? Bom, do início ao fim eles estiveram juntos. Mas voltando agora um pouco, em 1973, nós temos aí o Keller e a Kate, que é a esposa do Keller, e eles se dirigem para uma conferência bíblica em Pioneer Brook. Nesse contexto, o Clowney servia como presidente do Westminster, em Filadélfia, né, o seminário de Westminster. E o Tim e a Kate, né, já havia ouvido o Clowney lá no Gordon College. No Gordon Conwell, não no College, são dois seminários distintos. E ouviram exatamente sobre a pregação de Cristo em todas as Escrituras. E com certeza eles ficaram bastante
bastante tocados, muito tocados. Porque, de fato, a teologia bíblica, assim como o aconselhamento bíblico foi renegado, foi relegado aos psicólogos, a teologia bíblica estava muito nas mãos dos liberais. Então, o Edmund Clowney é um dos responsáveis por resgatar as conexões redentoras através da teologia bíblica e colocando, claro, a sua crença na autoridade, na inerrância, na inspiração, na suficiência de Cristo. Isso influenciou várias gerações. Então, eu diria que nos últimos 50 anos nós tivemos um reavivamento da história da teologia bíblica. Bom, fechando parênteses, vamos voltar aqui no Colin Hansen. Bom, Tim não era reformado, né? E inicialmente ele havia até rejeitado, né, o seminário de Westminster e achava estranho até se aproximar do Clowney por conta disso. Tá? Mas Clowney era um cara gentil. Eu lembro da gentileza do Russell Shedd também. Né? O Clowney andou com Keller num parque e provavelmente ali começou um processo de mentoria, um processo de amizade. Então, o que Keller aprende de pregação no Antigo Testamento, ele teve como mentor o Edmund Clowney. Né? Então, Clowney é vamos dizer assim, o pai da pregação para o Timothy Keller. Bom, Clowney foi ordenado em 42, numa igreja que foi fundada pelo McKen, em 1936. Ensinou teologia prática no Westminster, já em 1952, e ele era necessariamente conhecido como professor que ensinou a pregação centrada em Cristo, baseado na teologia da aliança, e como eu falei, ele teve como mentor a obra do Gerhard Voss. O Voss era professor de teologia bíblica em Princeton, desde 1892, e em algum momento o Voss ele recusou a juntar-se a McKen para fundar o Westminster. Né? Clowney, o que ele fez? Ele aplicou a teologia bíblica do Gerhard Voss e intitulou isso como drama, o desenvolvimento do drama. Né? Alguns autores na atualidade, como Kevin Van Hooser, vai trabalhar muito isso, né? A questão do drama da redenção. Né? Mas é claro que o Kevin Van Hooser ele vai trabalhar isso de um modo mais hermenêutico, trabalhando especificamente uma hermenêutica trinitariana, buscando outros referenciais no processo, que eu não quero entrar no quesito agora. Vamos ficar aqui com o Gerhard Voss e o Clowney. Bom, o contexto da pregação no Antigo Testamento era um contexto muito complicado. Né? Pregadores pregando histórias moralistas do Antigo Testamento e tirando do foco do Deus Trino Libertador. Esse é o contexto em que Clowney ele aparece e começa a contribuir para a pregação histórico-redentiva, para o desenvolvimento do drama da redenção no contexto da pregação do Antigo Testamento. O J. Packer ele fala que o Clowney resgatou a pregação do Antigo Testamento centrada em Cristo Jesus. Porque, de fato, há uma grande tendência dos teólogos liberais em quererem separar, dividir o Antigo do Novo, dividir, né, Paulo e Cristo. Então, Clowney ele foi usado pelo Senhor para, nessa história teológica, trazer novos ares que glorificam o Senhor através do Evangelho. Outras influências que o Keller teve foi o Alec Motyer. Eu tenho uma obra do Alec Motyer aqui, eu não sei se eu vou conseguir achar agora, mas é uma obra verdinha dele. Eu tenho também em Kindle, mas eu tenho ela aqui no livro físico. É outra influência. Então, as duas grandes influências do Keller o Clowney e o Alec Motyer. Ok? Bom,
E o Alec Motyer dizia que a chave para a teologia bíblica é identificar a continuidade e a descontinuidade entre o Antigo e o Novo. Bom, em 16º lugar, Clooney é convidado para palestrar na Gordon Conwell, em 73. E naquele contexto, o seminário de Fuller, que era também interdenominacional, como o Gordon, e evangélico, naquele contexto, o seminário de Fuller já estava um pouco, totalmente, estava se desviando da autoridade bíblica, né, que era o ponto de questionamento do McKen. E o Keller começa a questionar docentes do Novo Testamento e suas hermenêuticas, exatamente nesse contexto que ele conhece o Edmund Clooney. Então, Clooney, ele via Westminster como um sucessor de glória do Princeton do século XIX. Né? Porque o Princeton se tornou um seminário liberal, mas ele já foi a coqueluche. Né? Enfim, o seminário de Princeton atraía alunos de todas as denominações de várias partes do mundo para estudar lá, devido à sua ortodoxia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque defender a autoridade bíblica, quando a gente começa a negociar isso é perigoso. Olha o que aconteceu com o Princeton, né? Rubem Alves é a origem de... Rubem Alves, ele veio de lá, viu? Então, você vê o cuidado que a gente tem que ter, né? Resguardar a autoridade bíblica, hein? Então, as palestras do Clooney marcaram muito o Keller e a sua esposa, né? E quando eles ouviram o Clooney juntar os fios da teologia bíblica, eles ficaram impressionados. Pô, e Clooney combinava também teologia bíblica, histórica, sistemática e prática, que é uma coisa interessantíssima, que deve ser feita no sermão. Eu tenho aqui num vídeo que fala exatamente sobre isso. As conexões da teologia bíblica com as outras disciplinas teológicas. Né? Bom, e o Clooney dizia o seguinte: façam da pregação de Cristo sua especialidade. Busquem o drama que se desenvolve. Essa era a frase-chave dele. Né? E Keller também adota a Lectio Continua, que foi adotado tanto por Clooney como a influência que o Keller teve também do Dick Lucas. Tá, ok? Então, a questão da leitura continuada das Escrituras, ou seja, uma leitura comunitária, texto a texto, né? Sessão textual a sessão textual, foi desenvolvida também por Keller. Bom, sobre a aplicação do sermão e as influências teológicas que o Keller teve. Primeiro, o Clooney, que o ajudou a combinar ortodoxia e graciosidade. Nós temos aí o David Powlison, que faz parte da segunda geração de conselheiros, né, após o resgate do aconselhamento bíblico feita por J. Adams. Keller e o David Powlison influencia o Keller a aplicar o evangelho de modo mais intencional ao problema do homem, ao verdadeiro problema do homem, que é o coração. Nós temos o Mark Lloyd Jones, que influencia o Keller a edificar e a evangelizar no sermão. Okay? Nós temos aí Jonathan Edwards, que reforça a questão do coração com ilustrações vívidas. John Stott, que ajuda o Keller a aplicar o texto à cultura contemporânea. Keller, quem conheceu Keller sabe que ele ele fazia conexões muito fortes do texto com a cultura contemporânea. E o Dick Lucas, da Proclamation Trust, né? Keller encontrou nele um tipo de modelo contemporâneo, histórico, mas que estava preparado para enfrentar a audiência secular. Bom, é isso. Espero poder ter te ajudado nesse processo da história da pregação e vamos em frente. Se você puder deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações, eu agradeço bastante. Um abraço do Michel Augusto. Fique com Deus. Tchau, tchau.